Minorias étnicas em Israel. Um estudo de caso. Oi, olá. Quando você pensa em um israelense judeu, que imagem vem à sua mente? Eu não sei. Talvez esta, ou esta, ou esta. Ok. Bem, pra mim, há uma história israelense em particular que fala comigo. Esta. A história dos judeus etíopes é épica. Eles superaram adversidades e desafios tanto na Etiópia quanto em Israel e ajudaram a fazer de Israel a sociedade multifacetada e complexa que é hoje. Muito bonito, mas quem são eles? Já ouvi os termos Falachas e Beta Israel, mas qual é qual, ou são a mesma coisa? Judeus etíopes tradicionalmente se chamam Beta Israel. Alguns Beta Israel foram pressionados a se converter ao cristianismo nos séculos 19 e 20, passando a ser chamados de Falashimura ou Falachas, termo pejorativo em amárico que significa estrangeiros ou migrantes. Receberam esse nome pejorativo porque os Beta Israel não os viam mais como judeus autênticos. Vale notar que cristãos e muçulmanos etíopes chamam todos os judeus etíopes de falachas, incluindo os Beta Israel, pois para eles eram vistos como estrangeiros. Nada confuso, né? Quem são eles, de onde vêm e como chegaram à Etiópia? Atualmente, cerca de 144 mil judeus etíopes vivem em Israel, representando 1,6% da população. Segundo sua tradição, eles descendem da tribo de Dan, uma das 12 originais de Israel. É aquela que se perdeu? Eles e 9 tribos, mas isso é só uma tradição. Outras tradições os associam ao rei Menelik, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, uma de suas 700 esposas. Caramba, isso é muita esposa. Esses judeus etíopes ficaram desconectados do restante da sociedade judaica por mais de 2000 anos. Isso foi antes da criação da Mishnah, do Talmud, do Gefilte Nefesh, sabe, algumas das bases do judaísmo de hoje. Eles praticam uma forma de judaísmo bíblico que tem muitas diferenças, mas também muitas semelhanças com as práticas judaicas que conhecemos hoje. Então, tipo, eles seguem a Kashrut, tem o Shabat, feriados. Sim e não. Antes de irem para o Israel moderno, seguiam Kashrut, o Shabat, e celebravam feriados bíblicos como Rosh Hashanah, Pesach e Sukkot. No entanto, eles não celebravam feriados como Chanukah, que marcam eventos históricos ocorridos após a fragmentação da comunidade deles do restante do mundo judaico. Leis ou tradições judaicas surgidas após a destruição do primeiro templo eram desconhecidas por eles. Não só isso era desconhecido para eles, mas até o século XIX, a maioria deles nunca tinha ouvido falar de judeus fora da Etiópia. Eles achavam que eram os últimos judeus restantes no mundo. Devem ter se surpreendido ao saber que havia judeus brancos. Sim, como eles voltaram para Israel, os judeus etíopes sonhavam em retornar a Sião por milênios. Nas décadas de 1970 e início de 1980, a Etiópia enfrentou guerra civil e fome, resultando em milhares de mortes e aumento da perseguição aos judeus etíopes. Então, milhares de judeus etíopes começaram a longa jornada rumo ao norte a pé, atravessando o deserto e territórios hostis, na esperança de chegar a Israel. Na verdade, noroeste. Ao chegar ao Sudão, não puderam seguir e definharam em campos de refugiados. Estima-se que até 4.000 pessoas morreram de fome e doenças durante a caminhada de quase 1.200 quilômetros pelo deserto e durante os anos passados nos campos de refugiados. Mas então, deixe-me adivinhar, Israel veio ao resgate? Bora à adivinhação. Israel cumpriu a antiga profecia e os levou para a Terra Santa nas asas de águias. Não foi tão simples. Antes disso, Israel enviou agentes do Mossad para contrabandear pequenos grupos de judeus etíopes, mas só após pressão de grupos de defesa judaicos, o governo iniciou um programa em grande escala. Foi necessário insistir bastante para que a burocracia israelense agisse? Sim. Era preciso manter o resgate em sigilo e pequeno para evitar que os governos do Sudão e da Etiópia reprimissem e impedissem a imigração. Então isso também atrasou as coisas. Isso meio que parece uma desculpa. É um assunto delicado. Além disso, você tem que lembrar que Israel era um país muito pequeno, e o governo sentiu que precisava determinar como integrar com sucesso os judeus etíopes à sociedade israelense antes de trazê-los em massa. Faz sentido, né? Mas o governo israelense hesitava porque muitos duvidavam que os judeus etíopes fossem realmente judeus, devido à incerteza sobre suas origens.
e se eles não forem judeus, não são elegíveis para imigrar sob a Lei do Retorno. A Lei do Retorno, promulgada em 1950, garante a todo judeu o direito de viver em Israel e obter cidadania. Ela vê Israel como um refúgio seguro após 2000 anos de perseguição aos judeus. Isso não impede que não-judeus obtenham cidadania por naturalização. Só não é um direito automático. Mas em 1973, quando o rabino-chefe de Israel decidiu que, de acordo com a lei judaica, os judeus etíopes são de fato judeus, as políticas do governo começaram a mudar lentamente. Então levou mais 10 anos para que Israel tomasse uma atitude e os resgatasse em uma escala maior. Em 1984, surgiu a Operação Moisés. Ao longo de 7 semanas, Israel secretamente transportou 8.000 judeus etíopes do Sudão para Israel por via aérea. Quando o segredo veio à tona, o Sudão, sob pressão de aliados árabes, suspendeu a operação. Milhares de judeus etíopes ficaram na Etiópia devastada pela guerra, aguardando o reencontro com seus familiares em Israel. Mas 7 anos depois, Israel lançou uma missão ousada que eles chamaram de Operação Salomão. Em menos de 36 horas, Israel levou secretamente 14.000 judeus etíopes para o país por via aérea. Quando tudo foi dito e feito, a população etíope de Israel passou de algumas centenas em 1983 para mais de 20.000 em 1991. É importante notar que a integração dos judeus negros em Israel foi diferente da dos afro-americanos nas colônias americanas. Sim, em Israel não houve escravidão, nem leis de Jim Crow, nem racismo sistêmico legalizado. Os judeus etíopes vieram para se unir aos seus irmãos judeus como membros iguais da sociedade. Esse era o sonho. Como Hertel disse, se você quiser não é sonho. Eu sabia que você mencionaria Hertel. Na América, nossos ancestrais vieram como escravos e depois foram segregados. Em Israel, os etíopes foram trazidos para a liberdade visando sua integração. E daí? Israel está livre do racismo? Não, ainda há racismo em Israel. É um problema mundial e Israel também enfrenta isso. Mas, no geral, a integração dos judeus etíopes na sociedade israelense foi um grande sucesso. Os israelenses acolheram calorosamente os etíopes e ficaram emocionados com sua aliá, pois as diferenças não importaram. O que importava era que eles eram judeus e faziam parte de uma grande família. Ainda assim, muitos reclamam da falta de oportunidades, pobreza e assédio policial. Sim, eu vi reportagens sobre protestos a respeito disso. Para se preparar para a absorção de dezenas de milhares de judeus etíopes, o governo israelense desenvolveu um programa elaborado que abrange questões de moradia, educação e emprego. Mas sua abordagem não considerou adequadamente as diferenças sociais e culturais entre a população etíope existente e a nova. Diferente dos imigrantes europeus, os etíopes vinham de vilarejos rurais remotos e não estavam prontos para viver e trabalhar em uma sociedade moderna. Apesar dos esforços de Israel para diminuir a diferença socioeconômica, isso levou à forte marginalização social. Mas desde então avançaram bastante. Etíopes ocupam cargos altos no governo e nas indústrias. A diferença está diminuindo. Entre os jovens etíopes daqui, a diferença em educação e emprego quase não existe. Concordo. Uma sociedade complexa e tem seus desafios, mas também há muita aceitação e respeito por várias culturas. É um terreno difícil e instável que Israel sempre vai lutar para navegar, mas é importante que Israel mantenha os olhos no destino final, os valores judaicos de igualdade e aceitação do próximo. E um dos melhores exemplos desse desafio é a história dos judeus etíopes.